Olá, olá, marketing sistêmico, muito boas-vindas. Vamos avançar aqui em nossas percepções sobre aquilo que nem sempre nós conseguimos ter consciência, enxergar e que está interferindo nos resultados do nosso negócio. Nossos produtos entregues ao mundo e nem sempre com os resultados que gostaríamos. Esse canal e os estudos do marketing sistêmico ajudam muito nessa decodificação daquilo que está por trás do resultado. Então, gurus de marketing, a teoria do marketing, ela vai passar pelos pontos de venda, pelo preço, pelas estratégias, vai passar pela análise de mercado, mas chega um momento em que a gente percebe que há mais entre o céu e a terra do que desconfia a nossa vã filosofia. Começamos a perceber que existem fatores internos que geram resultados que são externos. Hoje eu quero falar sobre a importância de desenvolvermos confiança. Quantas vezes nós já ouvimos e estudamos sobre a confiança? Eu tenho um aprofundamento nesse tema e gosto de perceber, e quero que vocês percebam junto comigo, que não há somente um tipo de confiança, não é somente a grande confiança. A confiança, ela se parece com um fio, com um fiar, ela tem a ver com uma conexão. Quando nós nos afastamos dessa conexão, e que vocês vão ver que não é somente uma, são mais conexões, eu vou desestabilizando, eu vou questionando mais do que devo, eu entro em lugares de medo, de insegurança, a pressão sobre mim mesmo aumenta, o questionamento sobre quem eu sou, então, aumenta e muito. Tudo isso é reflexo de estarmos desconectados. De onde vem a confiança? Como ela é desenvolvida? Como nós podemos aumentar a nossa confiança e como que a confiança ela tem conexão direta com os nossos resultados? E tem, vocês vão ver que tem conexão direta com os resultados. Só que o marketing tradicional, as teorias do marketing, não vão falar sobre confiança. Mas em todas as ações do negócio, a confiança vai precisar estar lá. Então a conexão, esse fio, o confiar, eu tenho uma aluna que me entregou certa vez essa imagem, confiança é confio, né? Confio, eu fio junto, eu estou fiando junto a algo. Portanto, confiar, o autoconfiar, ele não é suficiente. Confiar em mim mesma não é suficiente, porque eu preciso fiar com algo que não está propriamente em mim quando eu falo sobre confiança. E ao longo dos anos, pensem aí que são 13 anos frente ao meu negócio, eu precisei de muitas maneiras ser confrontada com essa confiança. Sigo sendo, porque eu sigo me desafiando a entrar em lugares onde às vezes o meu medo é grande, as minhas dúvidas são grandes, é aquela vontade de, ai meu Deus, se eu puder não ir ali vai ser melhor. Mas a confiança, ela vai dizer o seguinte, pode ir. Ela vai dar a permissão, ela vai dar autorização, ela vai dar uma segurada na onda onde a gente sabe que precisa fazer um movimento. Então, às vezes é lançar um produto, às vezes é expandir uma estrutura, às vezes é fazer um investimento, às vezes é ir em busca de um conhecimento a mais, às vezes é modificar produtos, encerrar produtos, vender com novos preços. Quantas questões eu recebo lá pela caixinha de desenroscos do Instagram com esse medo, essa falta de confiança, de aumentar o preço de um produto, de um serviço. Tudo isso depende da confiança. E onde eu vou fiar? Então, hoje eu quero explicar para vocês que não há só uma forma de fio, não há somente uma conexão. São 4 fios
que geram o atributo da confiança. Seriam 4 confianças diferentes que geram uma só. Tá? Será que vocês vão me compreender? Me digam se ficou claro. Então, quando eu digo a confiança, é como se fosse uma confiança com letra maiúscula, que vai ser gerada graças a eu vivenciar 4 tipos diferentes de fio, de conexão, de confianças. A primeira delas, e sim, há uma ordem entre elas, tá? Essa teoria é minha, é própria, está em desenvolvimento, mas até essa parte aqui que eu vou compartilhar com vocês está bem estabilizada. Inclusive, eu vou querer colocá-la no meu livro do DNA do negócio que eu estou escrevendo nesse momento. O primeiro fio é o fio com o alto, com a grande fonte. Não é somente a sua religiosidade, não é somente a fé num ritual, numa estrutura. É mais do que isso. É um fio que sai do seu coração, passa pelo seu mental, não é não raciocinado, passa pelo seu mental e sobe te conectando com uma fonte de inteligência suprema muito superior a você. Quando você descobre que essa fonte rege tudo e todos, ou como você vai encontrar lá nos princípios herméticos, o todo é mental, o todo é mente, tudo faz parte do grande todo inteligente. Nós viemos do Uno. Quando você se dá conta que essa não é só uma frase de poder, mas que é a sua realidade, você entra, você está inserido em algo muito maior e pertencente a algo muito mais forte do que você está solto aqui no mundo aleatório de causas sem efeitos, ou de efeitos sem causas. Você se percebe parte de uma engrenagem igualmente inteligente. E, portanto, você não está desamparado. Esse é o fio central, é o primeiro fio, o fio principal. Sem esse fio, os outros fios não se sustentam, não conseguem encontrar estabilidade. Esse fio, ele é fundamental. Não só da boca para fora, não só em rituais externos. Esse fio precisa ser fiado de dentro para fora. O que ajuda muito aqui? A gente entrar em contato com a inteligência suprema. Uma das maneiras é através, por exemplo, das sincronias, do estudo dessa sabedoria invisível que a tudo toca, que a tudo chega, os segredos dos céus, como eu costumo dizer. Esse é o fio principal. Um segundo fio, e que está aqui, ó, atrás de nós, é como se o coração puxasse um fio na direção para trás, como se fosse aqui para o nosso sul. Esse fio, ele acontece com a nossa ancestralidade, com todos aqueles que vieram antes. Nós não estamos aqui soltos, resolvendo fazer o que vem bem na nossa cabeça. Não, nós temos uma tarefa. E a imagem que a visão sistêmica traz, eu acho fantástica, é de que nós estamos como se estivéssemos numa corrida de bastão. E que na nossa vez, ou seja, estamos vivos, então está na nossa vez, o bastão está na nossa mão para a gente avançar para frente. Se os nossos ancestrais andaram 10, 20, 30, 40, 50, 100 quilômetros no mapa, juntando percepções, consciências, avançando, prosperando, chegando a entendimentos, é nossa tarefa avançar nesse mapa, compreendendo mais, gerando mais consciências, transformações. Esse fio com a ancestralidade é impossível de ficar solto e não ter efeitos. Por quê? Porque eu não estou aqui, eu não brotei aqui, filho de chocadeira. Eu estou vindo de um histórico que tem demandas práticas para serem resolvidas. Inclusive, muitos dos nossos medos, das nossas ansiedades, são totalmente conectados com essa bagagem que é ancestral e compõe o nosso DNA. Ou seja, o nosso DNA ele tem registros muito claros
registros claríssimos das tarefas que a gente precisa fazer. Inclusive, se formos lá à epigenética, nós vamos compreender que os nossos adoecimentos são todos conectados com escolhas que continuamos fazendo igual os nossos ancestrais. Então, não é só genético, são escolhas. Eu posso escolher diferente e está na minha vez desenvolver consciências que são diferentes. Quantas pessoas têm medo de empreender porque às vezes um avô, um pai, viveu o empreender e deu super errado. E você fica ali com aquela vontade de empreender, mas tem um medo que não sabe por que ele está ali. A história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, 7 gerações anteriores, pelo menos, ficam vivas dentro de nós pedindo continuidade e solução. Então, o que está na minha alçada? Avançar com as consciências nesse caminho. Pensem que são muitas tarefas que me cabem, muitas, e são tarefas que importam. Esse fio, portanto, é o segundo fio. O terceiro fio é um fiar comigo mesma, aí sim, né? Eu compreendendo a minha identidade, eu compreendendo quem eu sou, minhas limitações, minhas virtudes que estão em desenvolvimento, os pontos que eu preciso ter muita atenção sobre mim, meus pontos frágeis, as tarefas que me fazem gerar vitalidade, as tarefas que me desvitalizam, a forma como eu me relaciono, a forma como eu me expresso. Toda a tarefa de autoconhecimento e autotransformação estão vinculadas a esse terceiro fio da confiança. Porém, se eu não vivenciei o fio com o alto e o fio com a ancestralidade, esse terceiro fio, por isso ele é o terceiro, ele fica solto. Como que eu vou fiar comigo mesma se eu não tenho material de ancestralidade e material do alto para me ajudar a esse processamento acontecer? Eu não tenho onde conectar esses fios se o fio do alto e o fio do ancestral não está posto. Portanto, o fiar comigo mesma, ele tem limitações muito sérias se eu não acionei esses 2 fios anteriores. E para completar, o quarto fio sou eu fiando com os outros. Ele acontece aqui, ó, lateralmente, parecem remos, e eu uso uma frase muito clássica com o Clube dos Impulsionadores, que é a minha comunidade mais antiga. É na troca com o outro que o giro acontece. O outro é que vai ser o destino, vai ser a forma de eu compartilhar, de eu entregar tudo isso que eu fiei com o alto, com os ancestrais, comigo mesma, me ajudando a atualizar as percepções, aumentar o meu leque de percepções, de visões, de referências. O outro é como se fosse parte da engrenagem que me auxilia a ir para frente. Sem o outro, eu não consigo ter destino para tudo isso que eu fiei antes. Qual é o problema aqui? O problema é você não ter fio com o alto, fio com ancestralidade e fio com você mesmo. Aí você chega aqui para fiar com o outro, o que acontece? Relações profundamente dependentes. Toda a dependência, todo o medo que às vezes você tem de não ter cliente, ou medo que você tem de um cliente sair e ir embora, vem do fato de você colocar todas as forças nesse fio com o outro, nesse fiar com o outro, nessa quarta confiança, que necessariamente precisa vir depois de eu ter fio com o alto, fio com o ancestral, fio comigo mesma, porque eu já sei quem eu sou. Não é o outro que vai dizer quem eu sou, se eu tenho valor, se eu não tenho, se eu sou isso, eu sou aquilo, se uma crítica vem e aí me abala toda. Não, eu já sei quem eu sou porque eu fio comigo. Eu não estou forçando que o outro me dê uma estrutura que eu confio, eu já confio. E o outro é a estrutura em que eu dou. Eu dou amor, eu compartilho, eu entrego, ou uma expressão que nós gostamos, eu transbordo.
lembrando do transbordo. Quem não viu ainda meus conteúdos sobre isso, é sempre bom tomar cuidado, porque não é para a gente transbordar, é para a gente dar em abundância a ponto de não precisar transbordar. O outro está aí para isso. Com o outro eu troco. Com o outro eu troco e atualizo minhas visões e percepções. E com esses 4 fios instalados, eu tenho a estrutura que eu preciso. Então, ó, fio daqui, fio de lá, fio aqui, para gerar a confiança, essa com letra maiúscula, que vai me dar capacidade de me mover, de agir, de fazer o que eu preciso fazer, de tomar as decisões que eu preciso tomar, de não ficar ali cheio de dúvida com as minhas decisões, inclusive a capacidade de ser justa com o que eu faço, com o que eu escolho, com o que eu entrego para o mundo. Eu espero que por aí esses entendimentos sobre os 4 fios da confiança gerem em você também mudanças, para você compreender que se as coisas estão enfraquecidas no movimento, no resultado, na ação, no se colocar em troca, no se colocar em partilha, colocar os produtos no mundo, estabelecer bons preços, ter os seus resultados, não se abalar tanto com uma crítica, você precisa instalar esses fios e se manter conectados, manter conectado a eles. Sim, meus queridos, minhas queridas, recebam o meu grande abraço. Eu deixo aqui para vocês o meu site. O site também está no descritivo, onde vocês podem receber os textos semanais da Escola de Preceitos e principalmente quando for tempo de se inscreverem para participar da escola. As aulas são sempre às segundas-feiras, às 9 da manhã, e as inscrições acontecem em fevereiro e junho, julho, novos ciclos da escola. Se inscreverem para receber os e-mails semanais do Substack, vocês ficam sabendo com mais facilidade quando as inscrições abrem. Recebam o meu grande abraço. Até.